Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Olá, Renata. Olá, produtor rural. Mais uma vez, vamos falar de criminalidade no campo. Infelizmente, o número de roubos e furtos tem preocupado os produtores rurais. Nossa equipe, Renata, foi até o município de Cabeceiras, em Goiás, para mostrar os prejuízos causados na produção agropecuária. Ainda no programa de hoje, os cuidados no controle da broca do café, que merece muita atenção dos agricultores. Nossa reportagem vai dar dicas de manejo para conter o avanço dessa praga. De Santa Catarina vem uma boa notícia. Produtoras rurais têm sido incentivadas a investir no potencial da propriedade. O estímulo acontece no programa Mulheres em Campo. Preservar e recuperar nascentes. Vamos conhecer o trabalho realizado pelo Senar, sindicatos rurais e produtores. Uma ação que melhora não só a vida no campo, mas de toda a sociedade. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Um dos temas prioritários para o sistema CNA é o combate à criminalidade no campo. Infelizmente, é cada vez maior o número de furtos, roubos e até assassinatos. Por isso, a CNA, em parceria com os sindicatos rurais e as federações da agricultura, tem trabalhado em ações para ajudar você, produtor. E uma dessas iniciativas, a nossa equipe foi conhecer no interior de Goiás. A reportagem é de Daniela Castro e Wellington Ferreira. Cabeceiras, município de Goiás. Por aqui, a atenção dos agricultores, infelizmente, não é só com o cultivo da lavoura. Esse produtor rural já foi vítima de furto 2 vezes. Em novembro, os transformadores indispensáveis para o funcionamento dos pivôs de irrigação foram furtados. Em janeiro deste ano, ocorreu o mesmo crime. O prejuízo de R$300 mil. Agora, o produtor está investindo em segurança privada e já gastou R$100 mil. Depois dos crimes, a rotina na propriedade mudou. Os transformadores agora estão com cerca elétrica. Uma antena de celular foi montada para garantir o sinal da internet. Sensores de presença e câmeras foram instalados. E o produtor terá também custos mensais com monitoramento 24 horas que está sendo feito por uma empresa particular. Segurança privada, com todo o equipamento necessário aqui para garantir, com monitoramento 24 horas. A ausência do poder público faz com que os produtores procurem maneiras de se protegerem da insegurança. Ontem foram eles, amanhã pode ser nós, né? Então eu sempre falo isso aí. E, lamentavelmente, eu acho que toda a nossa administração pública não está vendo isso. O presidente do sindicato alerta para que a sociedade chame a polícia quando perceber algo suspeito. A comunidade vê um caminhão com um transformador, algo parecido, por favor, denunciem, né? Mesmo que não deem nada, mas é uma chance, assim a gente espanta mais o marginal. Cabeceiras é um dos 20 municípios goianos que possuem uma patrulha rural. A parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Sindicato Rural e Governo do Estado começou há 15 anos. No início, eram 6 policiais que se revezavam com patrulhamento 24 horas por dia. Os militares percorriam 300 quilômetros por dia na área rural, tempo em que o campo foi mais seguro. Então foi criada essa polícia ostensiva para o campo, para proteger o campo. Mas, na verdade, diretamente ela protege também a cidade e faz parte de toda a sociedade, é um serviço social, na verdade, de segurança rural. Foi criado em 2003 com esse objetivo de trabalhar prestando esse serviço para o campo, visitando as propriedades, uma polícia parceira. Polícia que passa a conhecer desde o produtor rural, que no caso é o empresário, os funcionários, as famílias, e tudo que acontecia no município, as polícias sabem e conhecem todo mundo. Então se transformou numa polícia familiarizada, vamos dizer assim, que acontecia aqui no campo. Mas o efetivo de policiais foi reduzido pela metade e as rondas agora acontecem em dias alternados. O sindicato contribui para que a patrulha continue com as rondas.
Ao todo, 43 produtores rurais associados colaboram com o correspondente a R$ 4,00 por hectare, num valor que chega a R$ 60 mil por ano para ajudar com o patrulhamento. O carro foi comprado pelo sindicato em 2012. Tem muita limitação. Por exemplo, falta combustível, falta manutenção, muitas vezes a locadora não recebe, atrasa, você precisa de pôr um pneu, precisa fazer uma troca de alguma peça, enfim, a troca de manutenção de modo geral. Então, para o serviço não parar, o parceiro, o sindicato rural, os produtores rurais, mantém esse tipo de prestação de serviço ainda. O município também terá em breve as propriedades rurais georreferenciadas para agilizar a chegada da polícia. Os equipamentos serão uma contribuição do sindicato. A partir de agora de junho, nós vamos comprar os equipamentos para poder passar em incomodado para a Polícia Militar, para poder estar auxiliando esse trabalho que acreditamos que também vai ser uma parte importante. Fica mais fácil ele ser conduzido por aquele equipamento do GPS e ele vai chegar até na propriedade com aquele número que foi georreferenciado. Então, quer dizer, é um trabalho muito inteligente que foi criado. Inclusive, vai trabalhar através de um drone para identificar o bandido que está escondendo numa mata, no meio de uma lavoura, vai facilitar bastante. Se você, produtor rural, foi vítima de algum crime, denuncie ao Observatório da Criminalidade no Campo, uma iniciativa do Instituto CNA com o objetivo de mapear esse problema e apontar soluções para as autoridades públicas. A gente tem percebido que talvez por receio o índice de registro de ocorrência desses crimes no campo é baixo. Então, na verdade, um relatório oficial dessas incidências não condiz com a realidade. Então, a gente lançou 2 iniciativas para que o produtor, de maneira sigilosa, a gente não vai divulgar em hipótese nenhuma a identidade dele, mas eles preencham o nosso formulário que está disponível na página da CNA, cnabrasil.org.br, relatando o tipo de crime que ele foi vítima, quais os objetos que foram furtados, o tipo de propriedade, para a gente tentar identificar se existe algum padrão nessa criminalidade. E um outro canal que ele pode utilizar é o nosso WhatsApp, que está disponível para ele mandar vídeos, para ele enviar o relato ou fotos. Melhorar a gestão da pequena propriedade rural com ferramentas simples. Esse é o objetivo do programa Negócio Certo Rural, uma iniciativa que já tem mudado a vida de muitos produtores pelo país. Em Araruama, no Rio de Janeiro, o NCR ajudou a dona Rejane a ampliar a venda de queijo de cabra. Resultado, mais renda para toda a família. E ela já pensa em novos produtos a partir do leite de cabra. O pequeno produtor rural tem um grande aliado para administrar melhor sua propriedade. É o programa Negócio Certo Rural, o NCR. O curso auxilia o produtor a buscar oportunidades, planejar uma ideia de negócio e verificar sua viabilidade. Minhas atividades começam às 3h30 da manhã. E aí venho para a queijaria e já começo a fabricação de queijo. É uma qualidade de vida tranquila, só que muito trabalhosa. Não tem sol, não tem chuva, tem que trabalhar todos os dias. A minha criação de cabras, era muito confusa. Eu não sabia como comercializar e como proceder, nesse ramo de negócio. Hoje em dia, após o curso Negócio Certo Rural, ficou mais esclarecido. Eu consigo agora fazer mais vendas, com leite de cabra, com os queijos. Ficou mais rentável para a minha propriedade. E para o futuro eu pretendo fazer iogurte com leite de cabra, sorvete, e assim ir tocando e sempre melhorando. O Negócio Certo Rural tem uma didática que te induz a melhorar sempre o seu negócio. Ele vem etapa por etapa, E uma dessas etapas é você descrever o seu negócio, inovar e estar sempre aperfeiçoando. O diferencial do meu queijo
é feito com carinho, dedicação e paixão. O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e administração que contribui para melhorar a vida das famílias que vivem no campo. Uma iniciativa do Senar e do Sebrae. O Negócio Certo Rural, NCR, também é oferecido no ensino à distância. Para mais informações, acesse o site do Senar, no senar.org.br, e saiba como fazer o curso. Neste início de século, há uma nova revolução em curso na área rural. E não estamos falando apenas das novas tecnologias, mas sim de pessoas. Em Santa Catarina, as produtoras rurais têm sido incentivadas a investir no potencial da atividade. E o estímulo vem por meio de programas do Senar. Um bom exemplo é o Mulheres em Campo, que tem resgatado a autoestima e fomentado a demanda por aprendizagem. Acompanhe na reportagem de Eduardo Silva com imagens de Nereu Filho. Quem vê essa produtora em meio à horta orgânica não imagina a diversidade de produtos que saem daqui. Nada é desperdiçado. Comecei a fazer o processamento de algumas coisas. Por exemplo, tudo bem, o manjericão eu vou levar para uma compostagem, ele vai se transformar em adubo para as minhas plantas, mas eu também posso utilizar ele para fazer um outro alimento. Então aí comecei a trabalhar com a questão dos processados. E tem sido bom, assim, o pessoal gosta de consumir. Graziela traz toda a produção da horta para a feira. A banca apresenta grande variedade de produtos. Trabalho desenvolvido com parcerias e associativismo, ideias que ela aprendeu em um curso do Senar. Em São Pedro de Alcântara, a comunidade tem se voltado para a capacitação no campo. São cerca de 5 mil habitantes. A maioria vive em pequenas propriedades. Um produtor apenas ele não consegue produzir tudo que as pessoas precisam, né? Então são 7 famílias, onde cada um produz alguma coisa. O programa Mulheres em Campo existe desde 2010. As catarinenses se envolveram tanto com o projeto que, em 8 anos, mais de 5 mil mulheres já foram formadas. No Brasil, esse número ultrapassa 28 mil mulheres. A Cristina é um exemplo de quem deixou a cidade para trás e se somou ao movimento existente no estado. São pessoas que optam por cuidar da propriedade da família, produzir e viver daquilo que cultivam. Participando de cursos, a gente viu que pode dar certo. Várias pessoas chegaram para mim, tu é louca, vai para o campo, tu vai se matar trabalhando, mas é meu. É uma coisa que é minha, da minha família, eu estou perto dos meus pais, eu estou perto dos meus irmãos. Eu não tenho filhos, mas a hora que tiver, vão estar perto. Hoje ela expõe na feira o mel da propriedade e também ajuda a Alice a vender a produção de flores e geleias, além de outros produtos artesanais. É um sistema de parceria que eu trabalho, né? Então, no caso, a gente trabalha com 15 famílias. Eles entram na parceria como fornecendo o insumo, fornecendo a fruta, fornecendo tempero, fornecendo algum insumo que vai compor um produto para estar na banca. O presidente do Sindicato Rural de São José, que representa os produtores da região, destaca que é cada vez maior a demanda por cursos, fruto da busca por conhecimento na gestão da propriedade. Hoje, quem procura mesmo os cursos do Senar, do sistema FAESC-Senar, é a mulher. A mulher hoje ela é muito mais atuante na procura de aperfeiçoamento técnico. E a gente, quando trabalha com a mulher, a gente vê imediatamente o resultado, porque a mulher mostra, né? Ela quer passar para outra. Então é um negócio importante essa questão de uma transmitir para a outra e botar em prática, né? Tanto em prática técnica como em prática econômica. A Feira Livre existe há 10 anos, porém foi revitalizada após o ingresso das produtoras no programa Mulheres em Campo. E essa corrente de proatividade não foi por acaso. Dentre as estratégias trabalhadas, a autoestima. Trabalhar a parte empresarial e a parte de desenvolvimento humano, porque nós entendemos que não dá para ser só muito bom no negócio e não ser bom enquanto ser humano. E pensar nisso foi bem importante para o programa. Juliana foi consultora do Senar na implementação do projeto. Ela atualizou o material didático em 2017 e hoje trabalha na formação de novas instrutoras país afora e também atua nas turmas de produtoras.
A experiência tem apontado sintonia entre a vida prática e a sala de aula. Multiplicar é levar o conhecimento para novas instrutoras. Instrutoras sendo capacitadas para aplicar o programa em todo o território. Além da informação, da necessidade de planejamento, é importante ter o controle, ter a gestão para saber aonde chegar com a atividade. Implementar, crescer, ter quantidade, qualidade, regularidade é fundamental para o mercado e principalmente para a comunidade que tem o consumo do produto. E a aplicação do conhecimento desperta talentos, aquece a economia, mobiliza a comunidade e estimula ainda mais a atividade no campo. E logo depois do intervalo, você vai acompanhar uma reportagem que mostra o manejo correto para evitar os prejuízos com a broca do café. E mais, como o Senar ensina produtores rurais a preservar e recuperar nascentes. É em instantes. Vamos falar agora sobre os cuidados necessários para evitar a infestação da broca do café. A praga, apesar de pequena, causa muitos prejuízos nos cafezais. O besouro de pouco mais de 1 milímetro fura o grão, coloca ali os ovos que acabam seguindo o ciclo reprodutivo. O grão brocado reduz o peso, diminui a qualidade e muitas vezes cai do pé. Veja na reportagem de Daniela Castro e Ronai Galdino as dicas de manejo para conter essa praga. Veja só esse ponto preto no grão ainda verde do café. É difícil até de enxergar, mas o dano está feito. A broca do café está instalada. O besouro de pouco mais de 1 milímetro já colocou os ovos no fruto, que vão se transformar em larvas e depois em insetos adultos. A praga provoca muitos estragos, que o diga o produtor Carlos, que teve sua área infestada no ano passado. O ano passado foi um ano crítico. Não em toda a área, mas uma área menor. Mas foi de difícil controle, inclusive essa área deu uma incidência muito grande, que inclusive prejudicou a qualidade do café. Para conter a infestação, o produtor aumentou os custos com o uso de defensivo agrícola. Eu devo ter gasto uns R$ 1.500 por hectare nessa área de maior incidência. Em termos de custo, ele é um problema terrível para o café, porque os produtores menores com produtividade baixa não têm condição de pagar o preço que é o produto de broca. Além dos custos de controle, há também os prejuízos para a qualidade do café. A broca danifica o café, né? Onde você tem uma incidência maior, aí o café fica inviável, aí é vendido como... Tem que ser separado, inclusive, para vender da parte, porque ele compromete a qualidade do café. A broca danifica o grão. Ela se instala no interior do grão, do ainda verde, e danifica o grão. Há caso que os danos podem chegar a 20% do volume, tá? Uma redução em peso numa saca em até 20%. Isso aí traz danos econômicos, às vezes imensuráveis, porque esse dano, além de se perder em peso, em se perder em volume da produção, há queda prematura de frutos, há redução da qualidade, né? Porque esses grãos brocados passam a ser a porta de entrada para outros micro-organismos que vão afetar diretamente a qualidade da bebida no momento. Então esse café, quando ele for classificado, ele vai ter uma avaliação, uma pontuação menor e, consequentemente, ele vai ser remunerado por um valor menor, eles vão pagar menos por ele. Para evitar a recorrência da praga, ainda no ano passado, o produtor iniciou o manejo integrado da broca do café. Nós começamos um trabalho de monitoramento, usando armadilhas com feromônio, e a partir dessa experiência do ano passado eu aumentei a quantidade de armadilhas. Nessa mesma área, este ano nós estamos com cerca de 50 armadilhas. Nós fizemos um trabalho de controle integrado desde o período de setembro, outubro.
O fato é que nesse ano eu poderia dizer que praticamente não temos problema de broca. Uma medida simples e de baixo custo é bastante eficaz no monitoramento da broca do café. O produtor rural usou uma garrafa plástica, a pintou de vermelho para atrair a atenção do besouro, pois nela uma substância à base de etanol e metanol que simula o feromônio, e assim está pronta a armadilha para capturar os insetos adultos. A armadilha ela torna-se uma ferramenta para o produtor. Ele auxilia em relação a outros métodos de monitoramento, que é um método barato e você demanda menos mão de obra. Então você instala essas armadilhas dentro dos talhões e faz a contagem dos números de insetos dentro dessa armadilha. Então quando atinge um nível alarmante, quando atinge um nível de controle, esse produtor toma a decisão em controlar. O nível alarmante é atingido quando verifica-se a média de 100 insetos por armadilha. O manejo integrado é considerado fundamental pela CNA como forma de conter a praga. Esse manejo é que permite que o controle ele seja econômico, sustentável e promissor, de certa forma, porque você envolve vários métodos de controle. O controle químico ele só ocorre quando é atingido esse nível de controle, e além disso há o controle cultural, controle biológico. Você usa vários métodos de controle que estejam ao alcance do produtor de forma a amenizar. E esse controle cultural, a manutenção da vegetação nas entrelinhas, que favorece a manutenção de inimigos naturais. Com isso você já incentiva o controle biológico natural. E há fungos que você consegue comprar comercialmente, o Belvéria baciano é um exemplo, que você faz a pulverização para o controle da broca do café. Mas entre os métodos de controle, talvez o mais eficiente seja o cultural, com a realização da colheita corretamente. A retirada de todos os frutos da planta e do chão é importantíssimo para o controle da broca do café. Ao realizar isso, você está quebrando o ciclo da praga e evitando que ela se propague para a próxima safra. Ali, com essas ações, você está interrompendo a continuidade, a prospecção desse inseto dentro das lavouras. Com manejo integrado, o produtor já sentiu a economia de gastos neste ano. Esse ano o gasto está 30% a 40% do que foi o ano passado. E o café de qualidade exportação está só amadurecendo no pé para a colheita, que terá início em junho. E se você quiser saber mais detalhes sobre o manejo integrado da broca do café, acesse o site cnabrasil.org.br. E atenção, produtor, vamos agora ao resumo da semana. Com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, produtor. Vamos começar com uma importante conquista para você. A CNA conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, liberar a exportação de carga viva pelo Porto de Santos. A Confederação entrou com ação e obteve uma liminar contra a lei municipal que proibia o trânsito de carga viva na cidade. Essa decisão traz segurança jurídica e evita prejuízos e danos irreparáveis a toda a cadeia produtiva. Debater propostas de longo prazo, até 2030, e que atendam à agropecuária brasileira. Esse foi o tema da reunião entre a CNA e as outras entidades do Conselho do Agro. Juntas, elas vão construir um documento para ser entregue aos candidatos à presidência da República. E por falar em eleição, 2 pré-candidatos estiveram aqui, na sede da CNA. O empresário Flávio Rocha foi recebido pelo presidente da CNA em um almoço com várias lideranças. O ex-governador Geraldo Alckmin também se reuniu na CNA para ouvir as demandas do setor. O presidente da Confederação, João Martins, participou das comemorações dos 45 anos da Embrapa. Ele foi um dos homenageados pelo apoio dado às pesquisas desenvolvidas, muitas delas em parceria com a CNA. João Martins também participou de outros eventos importantes para o setor. Esteve no 6º Encontro Nacional de Liderança dos Técnicos Agrícolas, em Brasília. Em Minas Gerais, participou da cerimônia dos 25 anos do Senar. O presidente da CNA entregou ainda as propostas da entidade para a próxima safra à presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina. João Martins esteve no encontro de relações institucionais do sistema CNA. E no evento que reuniu assessores, presidentes de federações e superintendentes para debater a comunicação do sistema CNA-Senar. Outra conquista importante dessa semana.
a Faculdade CNA foi autorizada pelo Ministério da Educação a oferecer 5 cursos de graduação à distância. Ao todo, serão 2.420 vagas distribuídas para os cursos de Gestão em Agronegócio, Gestão Ambiental, Logística, Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos. Veja também como as comissões nacionais da CNA trabalham ativamente para beneficiar todas as cadeias produtivas. Em Curitiba, o presidente da Comissão Nacional de Silvicultura, Walter Rezende, debateu estratégias de longo prazo para o crescimento sustentável do setor. A CONAB, a Comissão Nacional de Aves e Suínos, junto com a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, propôs uma alternativa para facilitar a compra de milho pelos suinocultores. Os integrantes da Comissão Nacional de Meio Ambiente vão pedir para que seja prorrogada a adesão ao Cadastro Ambiental Rural. Uma das principais bandeiras do sistema CNA-Senar foi tema da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite, o desenvolvimento da cadeia produtiva. Já a Comissão Nacional de Fruticultura debateu questões sanitárias no Ministério da Agricultura. Representantes da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores trataram de ações para incentivar o consumo e elaborar ações que permitam a inserção dos produtos no mercado externo. E os técnicos do Instituto CNA estiveram no Uruguai para conhecer o sistema de rastreabilidade do país vizinho. Essas e outras notícias, assim como a cobertura da Expo Zebu em Uberaba, você confere no portal CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Produzir e preservar, esse é o dia a dia do produtor rural brasileiro. Renata, e quando falamos em água, os cuidados são ainda maiores. Afinal, água e solo são as matérias-primas da produção agropecuária. E para contribuir nesta tarefa, o Senar tem cursos para ensinar os produtores a preservar e a recuperar nascentes. Um trabalho que melhora a vida não só de agricultores e pecuaristas, mas de toda a sociedade. Veja na reportagem de Ricardo Araújo e Wellington Ferreira. Paraíso é uma pequena comunidade rural do município de Viçosa, em Minas Gerais. São cerca de 100 propriedades rurais. Destaque para a produção de hortaliças e a abundância de nascentes. 2 delas estão na chácara da família do Cristiano. Aqui são uma chácara de 12 hectares. Moram aqui dentro, aqui são 4 pessoas. 4, meu irmão também mora aqui, tem a família dele com mais 3 pessoas. E a gente vive das hortaliças. Com a crise hídrica dos últimos anos, que castigou a região, os pequenos produtores foram fortemente atingidos. O Cristiano, por exemplo, teve gastos para continuar com a produção. Essa água que você usa aqui vem de onde? Essa aqui estou tirando do poço semi-artesiano que eu tive que fazer aqui. Porque um período da seca que teve aí na região nossa, a mina que tinha aqui chegou a secar. Antigamente, meu pai mexia com horta aqui, ele só com as águas das minas ele irrigava as hortaliças todas. Agora, nesse período, chegou essa época da seca aqui, eu tive que fazer o poço semi-artesiano. Mas não foi só a crise hídrica que fez as nascentes secarem. Segundo essa bióloga, a área está degradada. Com o término da produção de café, a área ficou assim, nua, totalmente descoberta, e aí vieram as consequências. Com a redução das chuvas, né, se agravou com o que a gente está chamando de crise hídrica, né? Então as nascentes aqui nessa subbacia, ou em toda a bacia aqui de São Bartolomeu, perderam a vazão, né? Então os moradores vêm procurando informações a respeito de como recuperar a vazão das suas nascentes nas propriedades, né? Sem água nas nascentes, os moradores decidiram buscar ajuda. Foram oferecidos pelo Senar 2 cursos, o de preservação e o de recuperação de nascentes. Aqui no caso desse sítio, quando o Marinês nos procurou, através da Associação dos Moradores do Paraíso, o proprietário aqui do sítio, o Cristiano e o Luciano, já estavam com esse problema, que é uma nascente aqui, né, da qual serve toda a família, e a vazão já estava bem comprometida. Uma das consequências dessa baixa vazão era a área em torno, que estava muito degradada. Se você está vendo muita enxurrada na sua propriedade, você está com problemas. Então tente segurar essa água na sua propriedade. Como é que você vai fazer isso? Com os terraceamentos e com as caixas secas, né? E isso é feito até que a vegetação se restabeleça na sua propriedade. Esse local onde nós estamos é chamado pelos especialistas como área de recarga, porque está acima das nascentes.
E um dos problemas enfrentados aqui pelos moradores é a altura. Se a gente pegar por base aquelas árvores lá em cima até aqui, são pelo menos 80 metros. O que acontecia? Quando chovia, a enxurrada descia com tanta rapidez que não infiltrava no solo. E uma das primeiras ações do Senar com os produtores foi a construção de bolsões. A partir de agora, quando a água desce, em algum momento ela vai ser represada nesses bolsões e com o passar do tempo ela infiltra, alimenta o lençol freático e, consequentemente, garante a sobrevivência das nascentes. Foram plantadas 300 mudas de árvores típicas da região em torno das nascentes, doadas pelo Instituto Estadual de Florestas. Foram 145 eventos ano passado realizados só de recuperação de nascente a nível de produtor. Então os produtores participam, recuperam a nascente dele e começam a recuperar as nascentes dos vizinhos. Então nós já estamos sentindo o resultado desse trabalho quando você vê as nascentes aumentando consideravelmente a quantidade de água, né? Os produtores, na realidade, eles estão fazendo uma recuperação de nascentes não só para eles, mas para beneficiar a toda a população. Preservar as nascentes ajuda na produtividade e também podem ser uma nova fonte de renda. O Gerson é voluntário do projeto Caminho do Campo para implantar um programa de turismo agroecológico. Fomos atrás do Senar e o Senar, desde o primeiro dia, abraçou a ideia junto com a Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós estamos trabalhando firmemente nessa questão e encontramos 2 acidentes de percurso. Um que é a questão da segurança no campo, que nós já discutimos isso muito, estamos trabalhando firmemente nisso. E a outra questão é a falta de água, porque ninguém faz turismo num lugar que não tem água. Como principal parceiro do projeto Caminho do Campo, há 4 anos o Senar preparou famílias de 83 propriedades de pequenos produtores para receber turistas. Então nós estamos sempre disponibilizando treinamentos para esses produtores em diversas áreas. Área ambiental, essa área de recuperação de nascente, área de fabricação de doces, área de produção de mudas. Está todo mundo participando e vendo que está sendo valorizado, que está tendo retorno, que turista vem, já encontra algo melhor, que já quer voltar. Enquanto isso, o Cristiano segue com a produção de hortaliças. As 2 nascentes jorram água com abundância. Esta tem vazão de 8 mil litros por dia. Agora é só pensar em projetos para o futuro. Já estou com um projeto já para fazer isso, para não usar mais a poço artesiano com a eletricidade, né? Economizar a luz que ela vai descer só por gravidade. Já está vazando igual vazava no tempo do meu pai já. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até lá. Tchau.